paz do Senhor para os irmãos. Chegamos à lição de número 10 da nossa revista Betel Dominical. Este primeiro trimestre de 2025, nós estamos estudando sobre o movimento pentecostal, a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo. A revista Betel Dominical dos Adultos, ela é comentada pelo bispo Oídes José do Carmo. Portanto, vamos à lição de número 10. Os movimentos pentecostal e neopentecostal, renovação e expansão no século XX. É o título da lição de hoje. O nosso texto áureo diz: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Atos capítulo 16, versículo 5. Verdade aplicada. Devemos permanecer fiéis às Escrituras, para não sermos influenciados por modismos teológicos, nem arrastados por qualquer vento de doutrina. Objetivos da lição: reconhecer os fundamentos do pentecostalismo brasileiro, compreender a necessidade de evitar modismos na igreja e identificar as características do neopentecostalismo. Os textos de referência: 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículos 1, 2, 3, 4 e 5. Estamos com o pastor William Barros, a paz do Senhor, pastor William, e eu convido o pastor William para estar orando nesse momento, pedindo a bênção de Deus para o estudo de mais uma lição. Senhor, oramos a Ti, Senhor. Pedimos a Ti que esta aula possa, ó Deus, alcançar milhões de pessoas. Ó Deus, que esta aula possa mover corações a um grande despertamento espiritual, para que possamos, ó Deus, viver esse avivamento da última hora da igreja. Eu creio, ó Deus, que esta aula ela vai tocar pessoas dos lugares mais distantes e vai fazer com que muitos despertem para a Tua obra, para a tarefa suprema da igreja, que é ganhar almas para Jesus. Por isso Te louvo e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. A editora Betel não produz ou disponibiliza as revistas em formato digital. Nós disponibilizamos todo o material de Escola Bíblica Dominical exclusivamente em formato impresso, a fim de que todo o conteúdo que preparamos com muito carinho para você seja melhor aproveitado. Irmãos, a introdução, ela nos mostra a realidade dos muitos modismos em relação às práticas pentecostais. Diante dessa realidade, é preciso nós termos em mente os alicerces do movimento pentecostal como vistos em Atos 2. E depois nós veremos a diferença entre os alicerces do pentecostalismo clássico e a prática do neopentecostalismo brasileiro. Então, o tópico 1, ele vai tratar dos alicerces do movimento pentecostal a partir de Atos capítulo 2, versículo 42, enfatizando a perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão e na oração. Tópico 2, nós veremos as marcas do pentecostalismo clássico, e nós vamos ver 3 práticas. É a forte ênfase na ação evangelística da igreja, a busca do batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em outras línguas, e também o ensino bíblico, tão marcante nas Assembleias de Deus do Brasil, com a Escola Bíblica Dominical e o culto de doutrina. E o tópico 3, o neopentecostalismo
brasileiro. E aqui nesse tópico é importante nós estarmos atentos quanto ao que está acontecendo na nossa realidade brasileira. O jeito de organizar a igreja a partir da teologia da prosperidade, confissão positiva, maldição hereditária, a liturgia, isso tem causado um certo distanciamento quanto às raízes teológicas do pentecostalismo clássico. Esse movimento neopentecostal dá tão pouca ênfase à questão do discipulado. Eu estava lendo um comentário que o comentarista ele dizia que essa realidade pode estar provocando, inclusive, uma despentecostalização. Portanto, trata-se de uma excelente reflexão, o conteúdo da lição de número 10. Eu incentivo a cada um de nós estarmos motivando, estimulando outros, para que não deixem passar essa oportunidade que estamos tendo neste trimestre de estudarmos um assunto tão relevante. Portanto, vamos para o estudo dessa lição com a contribuição do pastor William Barros. A paz do Senhor, pastor Marcos Santana, e a todos vocês, meus irmãos, que estão conosco aqui para mais essa aula Betel. Meus irmãos, quem tem mais de 20 anos de convertido, com certeza lembra daquele tempo onde a gente via nas igrejas pessoas dizendo que emagreceram depois de receber oração, ou apareceu pó de ouro na mão, outros dente de ouro, caiu no espírito, o pregador soprou, aí as pessoas começavam a cair, acontecia muito isso. Esses modismos, aqui e ali, vão surgindo ao longo da história do meio pentecostal. E acaba que muitas vezes se cria uma forma caricata de identificação do movimento pentecostal a partir desses episódios. A aula de hoje é uma aula muito importante e eu quero pedir a você que, além de dar toda a atenção a essa aula, possa espalhar para muita gente. Essa aula vai ajudar muito a poder separar o joio do trigo e, ao mesmo tempo, entender o certo e o errado com relação ao aspecto bíblico do que é e o que pratica e o que vem a ser realmente o padrão bíblico do movimento pentecostal. A aula de hoje é uma volta ao início de tudo. O tópico 1 vai falar sobre os alicerces do movimento pentecostal. Uma coisa que precisa ficar claro para cada pessoa que assiste essa aula é que os discípulos andaram 3 anos e meio com Jesus. Viram e ouviram coisas que nós nunca saberemos. O final do Evangelho de João diz que se tudo que Jesus disse e fez fosse escrito, o mundo não caberia os livros. E você sabe que isso não é uma forma gramatical de falar, não é hipérbole. Isso é fato. Porém, Jesus soprou sobre eles também e disse: recebam o Espírito Santo. Com toda essa escola de 3 anos e meio, com receber esse sopro simbólico da presença do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos, com tudo isso, eles não estavam prontos para começar a missão de pregar evangelhos desde Jerusalém até os confins da terra. Jesus disse para eles: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Então, irmãos, vejam, Jesus não deixou dinheiro para a igreja, não deu terras para a igreja começar, ele não deu cavalos, nem carros ou carruagens para os discípulos começarem a tarefa missionária, mas disse para eles só começar depois do revestimento de poder, depois que recebesse o batismo com o Espírito Santo. Então a primeira coisa que tem que estar na nossa mente, nosso entendimento, é que o batismo com o Espírito Santo não é uma opção, é uma doutrina para todos, é uma sine qua non, é uma condição indispensável para o salvo, que anela, que busca, é um caminho natural e espiritual para todos aqueles que têm encontro com Jesus. A igreja, o caminho natural era o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. No início da fé, esse era o caminho dos convertidos. Quando nós enxergamos isso, nós vamos ver 3 alicerces fundamentais do movimento pentecostal. O primeiro, no nosso tópico 1.1,
vai falar sobre o alicerce baseado na doutrina dos apóstolos. A gente, para poder lembrar disso, dessa expressão doutrina dos apóstolos, basta ler o texto de Atos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. O que a Bíblia chama de doutrina dos apóstolos deve ser entendido a partir de qual aspecto? Nós não tínhamos nesse momento aqui ainda o Novo Testamento escrito, nem os evangelhos, nem Atos, nem as epístolas, nem o Apocalipse. Os ensinamentos de Jesus eram ensinados verbalmente pelos apóstolos, o que eles aprenderam com Jesus. As palavras de Jesus, os ensinos de Jesus eram ensinados pelos apóstolos. É o que se define como doutrina dos apóstolos, é o que eles criam e praticavam. E é interessante que nesse tempo, nesse primeiro século da igreja, duas coisas ficam nítidas pelas epístolas e pelo livro de Atos dos Apóstolos, que era uma preocupação na igreja. Número 1, que que os crentes fossem batizados com o Espírito Santo. Segundo, combater as heresias, os perigos das heresias que podem destruir a sã doutrina, na vida da igreja e na prática individual de cada crente. Quando a gente enxerga isso, lembrem, todos os textos de Atos dos Apóstolos que mostram o batismo com o Espírito Santo mostram pessoas orando e buscando. A igreja era incentivada a viver uma vida de comunhão com Deus e buscar o batismo com o Espírito Santo. Assim aconteceu no dia de Pentecostes. Eles estavam orando, estavam buscando. Agora, você pega o texto de Atos 19, Paulo chega em Éfeso e já eram salvos. A Bíblia os chama de discípulos. Quando Paulo encontra com eles, o que Paulo pergunta para eles? Como é que está a construção? Como é que está a obra? A compra do terreno? Estamos pagando o consórcio do carro, da igreja? Negativo. Ele vira para eles e diz assim, vocês já receberam o Espírito Santo? E ele não está falando de conversão. Ele estava falando claramente do revestimento de poder. E eles disseram, nós nem ainda aprendemos sobre o Espírito Santo. Nós não sabemos que existe Espírito Santo. Era algo muito novo para eles. E eles não tinham o Novo Testamento ainda. E então, Paulo, depois de falar um pouco, impõe sobre eles as mãos. A Bíblia diz, impondo Paulo sobre eles as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E falavam línguas e profetizavam. Vejam, por que Paulo não disse na hora imediatamente para eles o seguinte? Então fiquem tranquilos, eu vou dar um estudo para vocês sobre o Espírito Santo. Vou explicar para vocês sobre os nomes, sobre os símbolos, sobre as figuras do Espírito Santo. Por que Paulo não fez isso? Porque Paulo não estava apresentando para eles uma teoria, uma ideia. Paulo estava apresentando para eles uma pessoa. Quando Paulo impôs sobre eles as mãos, o Espírito Santo que estava no ambiente os revestiu. Então vejam, a preocupação da igreja inicial era que a pregação do evangelho deveria ser antecedida pelo revestimento de poder. Que os obreiros, que os crentes da igreja que não eram batizados, todos recebessem o revestimento de poder. A preocupação também era com o perigo das heresias. Um exemplo disso nós vemos em Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, nas mensagens das 7 cartas às igrejas da Ásia. Lá, a gente observa claramente os perigos que a igreja vivia, os perigos de ataque das heresias. A Bíblia fala das obras dos nicolaítas, doutrina de Balaão, toleras Jezabel, trono de Satanás e por aí vai. Então a igreja sempre teve que enfrentar esse perigo. Até hoje, a sã doutrina é um alicerce e também uma proteção para que a igreja não sofra com o perigo das heresias. Por exemplo, um grande perigo de heresias são quando as pessoas começam a vir para a igreja e termos cultos baseados nos dons espirituais e não na adoração e na palavra. Quando a gente começa a caminhar para esse caminho, é o caminho da deturpação em relação ao movimento pentecostal. O crente vem para a igreja para adorar a Deus e vem para a igreja para receber a palavra. A manifestação do Espírito será uma consequência dessa comunhão e busca. O nosso tópico 1.2 vai mostrar que um outro alicerce é a comunhão. É um alicerce muito importante. E nisso a gente precisa entender o seguinte. Todo tempo de despertamento e avivamento na igreja levaram os crentes do primeiro século a congregar, a estar juntos, a ter a prática do culto, a louvar, a cantar. Paulo vai falar isso em Corinto, vai falar que quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem língua, outro tem interpretação de língua, ou seja, o culto em si.
A ideia de um avivamento onde não há congregar, onde não há reunião, onde não há desejo de estar junto na casa de Deus, é estranho. É estranho ao princípio apostólico. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, não, meu evangelho é o evangelho dos apóstolos. E não quer congregar, não quer estar debaixo de cobertura pastoral, não quer ter um pastor, não quer congregar, não quer estar na igreja, não quer ter compromisso, não quer ter aliança. É muito estranho. Esse não é o avivamento genuíno da Bíblia. A Bíblia vai mostrar para nós também que esse alicerce da comunhão reflete numa outra questão, que é a questão de ter tudo em comum. A Bíblia mostrava que eles tinham tudo em comum. Ou seja, irmão, ter comunhão é um exercício diário. Se você perguntar para mim, é fácil se relacionar? Não é fácil. Mas é um exercício que demanda paciência, tolerância e também comprometimento. Eu pergunto a você, de que adianta uma pessoa pular, rodar, falar mistério, entregar profecia, mas não tem amor? O irmão, por exemplo, está doente, não visita. A pessoa está precisando de ajuda, não tem como encontrar nessa pessoa apoio. Não adianta rodar, pular, entregar profecia, se não tem amor, se não tem comunhão. É preciso ter comunhão. Aonde tem avivamento, tem comunhão. Pentecoste, crente pentecostal sem comunhão não é pentecostal. Pode ser alguma coisa, mas não é pentecostal à luz da Bíblia. À luz da Bíblia tem que ter comunhão. Se você não ama, se você não pratica obras de amor, o seu evangelho está falsificado. É necessário voltar aos princípios da palavra. O nosso tópico 1.3 vai mostrar uma outra questão, que além da comunhão, este tipo de Pentecoste está alicerçado na oração. Irmãos, a Bíblia vai dizer que eles perseveravam na oração. Queridos, nossos púlpitos não devem ser ocupados, seja para pregar, para ensinar, para dirigir um culto, para tocar ou cantar, por pessoas que não oram. Nós precisamos dobrar os joelhos para orar. Precisamos de homens e mulheres que, antes de assumir o púlpito, tenham gastado tempo na oração com Deus, buscando a face do Senhor. Precisamos também despertar, irmãos. A minha casa será chamada casa de oração, disse Jesus. O nosso tópico 2, falando sobre as marcas do pentecostalismo clássico, nós vamos entender que não se reconhece um verdadeiro pentecostal pelos dons. Não é pela revelação, pela profecia, revela placa de carro, nome, sobrenome, código genético, processo na justiça. Não é isso não. Vai se reconhecer o verdadeiro pentecostal a partir de 3 coisas importantíssimas. Número 1, está lá no 2.1. Não desiste de proclamar as boas novas. Você pode ver, tudo que nós vemos até aqui, em todas as lições, mostra o quê? Aonde desde o dia de Pentecostes houve a manifestação do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, houve pregação do Evangelho. Pedro pregou no dia de Pentecostes. Pedro pregou no dia de Pentecostes. E eu pergunto a vocês, qual foi o resultado da pregação de Pedro? Muitas almas aceitaram a Jesus como Salvador. É assim que funciona. Aonde tem Pentecostes, aonde tem revestimento de poder, a pregação do Evangelho. Você pode ver, a Assembleia de Deus, você pode viajar, você pode ir para o interior, você pode ir na roça, você pode ir em um monte de lugar. Você vai encontrar uma Assembleia de Deus. Você vai na favela, você vai encontrar uma Assembleia de Deus. Você pode ir em qualquer lugar, por mais remoto que for. Por quê? Aonde há Pentecoste, aonde há avivamento, o próximo passo é a sede de ganhar almas, o desejo de pregar o Evangelho. Eu comecei meu ministério adolescente, fui batizado com o Espírito Santo aos 15 anos de idade. Sabe o que eu fazia? Eu ia para o trem, aqui no Rio de Janeiro, pregava, naquela época eu podia pregar no trem. Eu comecei meu ministério pregando no trem, nos vagões do trem. Eu comecei meu ministério indo para os hospitais, pregar. Tinha um hospital aqui perto que liberava para fazer até culto no intervalo lá, depois da visita. E eu, garoto, 16 anos, liderava os cultos lá no hospital. Ganhamos muitas almas para Jesus. Nessa época ia eu e a minha mãe. E nós fizemos um trabalho durante um bom período. Tanto lá e depois também num período fazendo um trabalho dos presídios. Então, irmãos, quem tem uma vida cheia do Espírito Santo vai querer
ganhar almas, tem sede de ganhar almas para Jesus. Pentecostes, que só faz a pessoa pular, falar mistério alto, rodar, entregar a revelação, mas não dá desejo de ganhar alma, esse não é o avivamento verdadeiro. 2.2 vai mostrar para a gente, na sequência, um outro aspecto, que é a constante busca do Espírito Santo. Meus irmãos, quem é avivado, quem é pentecostal de verdade, além de sede de alma, ganhar almas para Jesus, vai continuar buscando o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Isso começou no dia de Pentecostes, com a evidência clara do falar em línguas. Eles receberam o batismo com o Espírito Santo, e isso continua até hoje. O nosso tópico 2.3 vai mostrar na sequência que o outro alicerce, outra característica do pentecostal, é a busca pelo ensino, pelo aprendizado constante da Bíblia Sagrada. Meus irmãos, vão tentar caracterizar pentecostal como pula-pula, não tem Bíblia, não tem entendimento, não é beriano, entre aspas, não aprende, não conhece, não tem entendimento, conhecimento, preparo intelectual, mas essa é uma artimanha do diabo para tentar desmerecer e fazer com que pessoas imaginem pentecostal como confusão, meninice, como perda de ensino, perda de palavra, culto sem poder, sem palavra, sem pregação genuína. Essa é uma mentira do diabo. Ainda que existam grupos que acabam caminhando, decambando para esse tipo de erro, não é a maioria. Meus irmãos, aonde há avivamento, há sede da palavra. Aonde há avivamento, você pode ver as nossas igrejas, o Ministério de Madureira. Nós temos todos os anos simpósios, nós temos escolas bíblicas, nós temos seminários regulares, básico, médio e bacharel em teologia, cursos de pós-graduação, tem a escola bíblica dominical toda semana, tem essa aula aqui para que as pessoas sejam ensinadas toda semana. Agora, meus irmãos, o nosso tópico de número 3 vai mostrar para a gente sobre a questão do movimento neopentecostal no Brasil. E isso é muito importante. E precisa entender o seguinte, irmãos, há uma distinção entre o pentecostal clássico, que é, no caso, se enquadra a nossa denominação, a Assembleia de Deus, e o neopentecostal. Vejam, o nosso tópico 3.1 vai mostrar sobre essa questão. Primeiro, nós vamos ver sobre a questão das inovações. Grande parte dos líderes neopentecostais já foram de igrejas tradicionais, como Batista, Metodista e Assembleia de Deus. Muitos deles tiveram um passado em igrejas tradicionais como a nossa e acabaram fundando seus ministérios. Uma outra coisa que tem que ficar claro para muitas pessoas é que um erro que se comete no movimento neopentecostal, em alguns desvios no movimento neopentecostal, é a mescla, a mistura de práticas espirituais com práticas psicológicas. Isso aconteceu muito. Muitos desses líderes acabaram levando a igreja para aquela coisa da paternidade. O pastor é o pai de todo mundo, ele começa a decidir se você vai vender, se você vai comprar, se você vai casar com fulano, não vai. Irmão, você deve honrar seus líderes, você deve amar seus líderes, mas eles não são o dono da sua vida e nem têm obrigação de resolver o seu problema. O seu problema, quem tem que resolver é você. Eu como pastor, me cabe orientar você e dar uma palavra de direcionamento, mas eu não tenho obrigação de assumir para mim o seu problema. Eu não sou o dono da sua vida, eu posso lhe dar conselhos. Como você vai decidir sobre seu dinheiro, sobre sua família e etc. é você. Eu não sou o dono da sua vida. Outra coisa, irmãos, a volta de práticas judaicas no movimento pentecostal. Algumas igrejas abandonaram práticas comuns e começaram a cultuar no sábado. Algumas igrejas abandonaram princípios simples do evangelho e começaram a abandonar até os grandes eventos e passaram a comemorar exclusivamente festas judaicas. Outras começaram até a pregar dieta alimentar judaica. Não mistura, por exemplo, carne com leite, porque judeu não mistura. E começaram a inserir no meio da igreja as práticas judaicas, buscando nisso uma identificação, uma nova identidade. Meus irmãos, o evangelho não deve me levar a um avivamento que me faça aparecer com judeu.
A proposta do Evangelho é um avivamento que me leve a parecer com Jesus. No tópico 3.2, vemos sobre a pluralidade do movimento neopentecostal. Meus irmãos, eu quero só deixar claro, existe muita gente fazendo um trabalho muito bom, um trabalho sério, um trabalho na palavra. Eu conheço vários bispos, apóstolos, eu prego nessas igrejas. Não estou aqui combatendo irmãos, estou mostrando aqui os desvios, os perigos. Inclusive, muitas dessas igrejas que eu tenho ido, olha, eu tenho uma alegria de ter comunhão com eles e aprendo muito com esses pastores, com esses líderes. Então aqui, não estou combatendo irmãos, eu estou mostrando os perigos, os desvios que podem acontecer dentro dessa questão do movimento pentecostal, neopentecostal. E um deles aqui, falando sobre a pluralidade do movimento neopentecostal, nós vimos no passado, os modismos, dente de ouro, sopro, emagrecimento, pó de ouro na mão, e isso e aquilo, e dente de ouro, e vai embora. Esses modismos passam, e aí vão surgindo novos. Questão de regressão psicológica, e agora mais para frente, a gente vê agora, principalmente para a garotada, uns modismos agora de eventos secretos em sítio, que vão reconstituir situações como se fossem verdadeiras de perseguição, e disse daquilo, a pessoa vai mudar. Irmão, são modismos. Evangelho não é isso. Sabe qual é o problema? É que não quer dobrar o joelho, não quer jejuar, não quer matar a carne, não quer vencer o mundo, não quer renunciar ao pecado. Aí vão criando esses subterfúgios para poder inserir e causar confusão no meio da igreja. Ganhar dinheiro e popularidade com esse tipo de movimento. Evangelho não é isso, irmãos. Evangelho é simples. Os discípulos foram lá, jejuar e orar. Foram batizados com o Espírito Santo. Sai dali, prega, ganha alma. Sai dali, tem comunhão. O Evangelho é isso. As pessoas vão criando esses modismos passageiros, trazendo confusão no meio do povo de Deus. Irmãos, nosso tópico 3.3 vai falar sobre as fontes do movimento neopentecostal. E aí, o que vai acontecer? Irmãos, vão iniciar em pseudo-revelações. Alguns até vão começar bem. Começar em princípios de simplicidade, de comunhão, sabe, de corrigir rotas, de mudar em relação a vários erros. Começam muito bem, mas aí começam a decambar no meio do caminho e começam a praticar e aprender coisas erradas que não condiz com a palavra de Deus. Nós tivemos, por exemplo, um bom tempo, problemas no meio evangélico, agora menos, mas ainda se vê isso. Por exemplo, sobre quebra de maldições. Quem não lembra disso aqui? A pessoa aprende que não, tem maldições que acompanham a sua família, que acompanham a cidade, que acompanham o país, que acompanham a tua geração, que acompanham a tua descendência. Não importa se você já é crente, não importa se você já entregou a vida a Jesus, não importa se você vive uma vida fora do pecado, em novidade de vida, não, tem que quebrar a maldição. E como é que quebra? Você tem que abrir a boca em voz alta, confessar os pecados dos antepassados, depois você tem que, depois de confessar o pecado dos antepassados, você tem que declarar que está quebrado aquelas maldições. Ou seja, uma série de rituais, de práticas, de rituais para vencer pecados ou ações do diabo. Meus irmãos, aqui mesmo, na nossa rádio, nós tivemos há uns anos atrás, eu participei de um debate sobre isso, e foi assombroso o número de pessoas ligando aqui para a rádio, mandando mensagens que acreditavam naquilo, que tinham muitas dúvidas e questões sobre o que estavam vivendo, se não seria uma maldição hereditária. Queridos, imagina, estamos falando de pessoas que estão no nosso meio, que são crentes e que vivem hoje em novidade de vida, ainda continuam presas a esse tipo de questão, esse tipo de coisa. Irmãos, eu faço um alerta final ao povo de Deus aqui. O Evangelho é uma prática de continuidade, de perseverança. Começou a orar, continue orando. Jejuou, continue jejuando. Largou o pecado, viva em santidade. Consagre a sua vida a Deus. Tenha comunhão com seus irmãos. Congregue numa igreja. Seja fiel a Deus ali. Seja dizimista, seja ofertante. Se envolva. Faça alguma coisa em prol de salvação de almas e em prol da edificação mútua no corpo de Cristo. E esteja preparado para o arrebatamento da igreja. Eu quero declarar sobre a sua vida no final dessa aula que esse seja o tempo onde Deus te use como você nunca foi usado. Que você experimente um tempo sobrenatural na sua vida com Deus. Que agora mesmo, enquanto eu estou aqui, que o Espírito Santo toque na sua vida.
Que você saia desta aula cheio, revestido de poder, decidido a viver uma vida diferente. Que o pecado e o passado fiquem para trás. Todo o passado de maldição fique para trás. Viva um grande avivamento na sua vida. E eu exorto aos professores, orem nessa aula pelos alunos. Estendam as suas mãos. Chame na frente. Imponha as suas mãos. É tempo de clamar. É tempo de rasgar o coração. É tempo de descer. E é tempo de ser revestido de poder. Porque os dias são maus. E só venceremos cheios do Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. Muito obrigado, pastor William, pela excelente contribuição. Concluindo o estudo desta lição, nós vimos a relevância de cada um de nós perseverarmos no ensino das Escrituras Sagradas e também procurarmos a cada dia estarmos seguindo a orientação de Paulo aos Efésios. Enchei-vos do Espírito. Vamos continuar firmados nos alicerces doutrinários do pentecostalismo clássico. Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, brevemente voltará, portanto precisamos viver em santificação nesse processo imprescindível. Muito obrigado a todos que estiveram conosco ao longo deste estudo. Por favor, não esqueça de curtir, compartilhar e acionar o sininho nos vídeos para que você possa continuar recebendo informações e acompanhando as publicações da editora Betel. Convido a todos nesse momento para estarmos orando. Maravilhoso Deus, graças nós te damos por mais esta oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. E o Teu Espírito Santo continue nos despertando, avivando, renovando e nos ajudando a perseverarmos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração, no partir do pão, para a edificação da igreja e a glória do Teu nome. Conceda-nos a cada dia corações ardentes e espírito fervoroso para servirmos ao Senhor, até que Cristo venha, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.